A 5ª Comissão Especializada da Assembleia Nacional visitou hoje a Polícia de Investigação Criminal e o Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica. O objetivo da Comissão dos Assuntos dos Direitos Humanos, Gênero e Cidadania foi de conhecer as necessidades destas instituições à luz do próximo Orçamento Geral do Estado a ser discutido no Parlamento. Depois dos comandos distritais da Polícia Nacional, a 5ª Comissão da Assembleia Nacional para os Assuntos dos Direitos Humanos, Gêneros e Cidadania visitou hoje a Polícia de Investigação Criminal e depois o Centro de Aconselhamento sobre a Violência Doméstica. O nosso objetivo é inteirar da situação existente e de forma, se caso houver possibilidade, vamos lutar para isso, de forma a proceder, portanto, uma análise mais consciente, com bases concretas do Orçamento Geral do Estado. Sabe que deu entrada ao Orçamento Geral do Estado e vamos analisar o orçamento por rúbricas. E nessa questão, de forma nós estarmos atentos em relação a isto, vamos tentar influenciar o governo em relação a diversas questões. Concretamente sobre a Polícia de Investigação Criminal, PIC, uma das questões que vai merecer a atenção dos deputados da 5ª Comissão da Assembleia Nacional durante a discussão do OGE é a questão de meios de várias ordens que a PIC enfrenta. Fomos ver qual é a possibilidade de que os processos corram os seus termos. E reclamam meios, reclamam outras coisas, mas vamos ver o que é que podemos fazer. Está a dizer-me que na PIC não existe, digamos, a celeridade do processo quando nós se encontramos? Eu não diria dizer que uma coisa nós temos que ver a realidade. Sim. Nós vimos que há faltas de meio, há faltas de computadores, há falta de muita coisa. E a própria nossa lei, os processos saem da PIC, vão ao Ministério Público, ou vem da polícia, vão para o Ministério Público, volta o Ministério Público para a PIC. Portanto, há um certo mecanismo, certas formalidades que devem ser cumpridas. E por isso, a PIC não pode de maneira nenhuma fazer o que não está na lei. Há casos, há pessoas que reclamam, por exemplo, que seus objetos que foram identificados e tudo mais, mas não conseguem levantar na PIC. A pessoa sabe que a PIC não pode entregar. Que a pessoa deve recorrer ao Ministério Público e fazer um pedido ao Ministério Público e depois o Ministério Público manda a PIC entregar. Quer dizer, são muitas coisas que existem, que a população em geral, grande parte das pessoas, não conhecem os mecanismos. E há uma necessidade de publicação destes mecanismos de forma a consciencializar a população e saber o que devem fazer. No Centro de Aconselhamento sobre a Violência Doméstica, a situação de falta de meios não difere muito da PIC, mas a questão que preocupou os deputados é a forma como alguns homens veem esta instituição. Vimos que muitos homens chegam a reclamar que isso está mesmo feito para defender as senhoras. Mas há uma necessidade de nós interpretarmos corretamente. Sexo é uma coisa e o gênero é outra coisa. O sexo é uma reprodução, quer dizer, biológica, o sexo. Enquanto que o gênero é uma reprodução social. Portanto, não é por ser mulher é que é de gênero feminino. Pode ser mulher e ter gênero masculino. E há uma necessidade de incutir e as pessoas apropriarem corretamente desses termos, caso não, nós podemos ter sempre problemas que queremos evitar. 5ª Comissão Especializada da Assembleia Nacional na recolha das preocupações das instituições públicas para discutir na Assembleia Nacional. Também de visita, mas ao Centro Hospitalar Dr. Aires de Menezes, estiveram hoje os deputados da bancada parlamentar do ADI. Os deputados do Partido Ação Democrática Independente inteiraram-se da atual situação do principal hospital do país. Inteirar-se sobre a real situação do funcionamento do Hospital Aires de Menezes foi o assunto que levou a bancada parlamentar do ADI a uma visita a este centro hospitalar. Nós, deputados
da bancada parlamentar do ADI, efetuamos essa visita ao hospital porque constatamos, através de várias reclamações da população, que o setor da saúde carece de uma atenção especial. Também nós constatamos nas várias declarações de Sua Excelência o Primeiro-Ministro que este governo tem dedicado toda a sua atenção como prioridade ao setor da saúde. E viemos cá para constatar, neste único hospital, que de facto o governo estaria ou não a cumprir com aquilo que prometeu e indo de acordo com a satisfação da população. No final, nós constatamos, em primeiro lugar, gostaria de felicitar todos os quadros da saúde, o pessoal médico e o pessoal administrativo e não só, pelo esforço que têm feito com os recursos que têm para dar satisfação aos utentes, a todos aqueles que têm solicitado os serviços do hospital. Mas este grau de satisfação da equipa médica e dos técnicos precisava ser, digamos, mais acima da média, mas isso não depende deles. Daí a nossa constatação, deparamos com um hospital que ainda continua com carência de medicamentos, com carência também do pessoal médico em termos de especialidades, consumíveis, inclusive a questão da própria degradação da infraestrutura. E no nosso entender, enquanto partido ADI, a questão do setor da saúde, particularmente o hospital, não é uma questão para se fazer política, mas sim é uma questão que deve tocar a todos os santomenses, ao Estado santomense, e que deve haver consenso e definimos realmente que o setor da saúde é prioridade. Segundo ainda o porta-voz do grupo, Abnildo de Oliveira, não pode haver desenvolvimento sem saúde. Não pode haver educação sem saúde, não pode haver desenvolvimento sem saúde. E nós devemos assumir todos essa responsabilidade e daí estamos na véspera da discussão do Orçamento Geral do Estado e nós esperamos, não é, que o governo reflita a sua visão em termos de prioridade da saúde, que seja refletido, como eu dizia, no Orçamento do Estado, para que 2012 não voltemos outra vez a fazer mais uma visita, 2014, não voltemos a fazer mais uma visita, mas sim que comecemos a dar passos significativos. E outra ressalva, o problema de saúde também não vai se resolver só com a vinda, hoje ou amanhã, de um lote de medicamentos. É necessário, sim, abastecer os medicamentos, mas esse abastecimento tem de ser feito através de uma política periódica. Após a visita, os deputados se reuniram com a direção do hospital. O primeiro-ministro e chefe do governo, Gabriel Costa, esteve ontem reunido com diversas associações de jovens emergentes no país. Tratou-se do encontro de esclarecimento prestado pelo chefe do governo relativamente às ações do executivo com vista ao desenvolvimento nacional. Somos santomenses. O primeiro-ministro Gabriel Costa esteve na tarde de ontem num longo encontro com as diversas organizações jovens que operam no país. Na oportunidade em que os jovens pediram esclarecimento do chefe do governo sobre os diversos constrangimentos que enfermam a juventude santomense e a população em geral, pediram também ao chefe do governo para permitir que a juventude santomense participe mais no desenvolvimento do país. Queremos essencialmente colocar à nossa disposição e perguntar às suas excelências o que nós poderíamos fazer. Nós não gostaríamos de tomar algumas iniciativas, porque correríamos risco de ser chamados de liberdes, que confundimos de vez em quando a liberdade com a libertinagem. Por isso, sobretudo a sua excelência, ao primeiro-ministro, que é uma pessoa que eu particularmente tenho grande orgulho pela profissão como advogado, e, sobretudo, senti-me imensamente orgulhoso quando eu ler o livro do Gerhard Serber, o alemão, Clientes, Camaradas e Compadres. Eu vi lá escrito o nome da Sua Excelência, seu primeiro-ministro, como um grande jovem, que contribuiu com a associação cívica, com os pioneiros, para
para grandes conquistas que a juventude santomense proporcionou? Eles se expressaram, portanto, toda a disponibilidade deles para poderem participar e interagir com os governantes, com os decisores, de forma que hajam políticas mais coerentes e que vão no sentido das suas aspirações. O chefe do governo santomense garantiu após o encontro que a juventude santomense ainda pode esperar tudo deste governo. Pode esperar tudo, não é? A esperança é a última coisa a morrer, mas, sobretudo, nós devemos ter consciência dos problemas que o país tem, que o país enfrenta, e acho que há um déficit de diálogo com a juventude. Não é? A juventude é portadora de esperança, a juventude é fogosa, e nós temos que ter a capacidade de ouvir, de escutar atentamente e de procurar, não é? Ter políticas que vão no sentido de poder dar resposta aos anseios da juventude. Portanto, e quem vos fala, portanto, foi jovem de ontem, jovem ativo, que participou na luta pela independência, da Constituição Nacional, pela democracia do país, e que compreende perfeitamente bem não o desespero dos jovens, mas o grito de alguma revolta contida, não é? Porque os nossos jovens são bons, alguma revolta contida. O que é necessário é que nós façamos um pouco mais por eles, sobretudo que tenhamos políticas que sejam políticas inclusivas, políticas que vão no sentido de dar satisfação aos legítimos anseios, não é? Dessa juventude, num tempo que é difícil, não há dúvidas, em que há desemprego, em que há falta de meios, há falta de dinheiro, em que há problemas na saúde, há problemas na educação, enfim, portanto, sem número de problemas que nós temos que ir debelando para dar esperanças efetivamente aos jovens. Um encontro em que também tomaram parte o Ministro da Juventude e Desportos e o Ministro do Comércio, Indústria e Turismo. Homero Jerónimo Salvaterra é o novo embaixador extraordinário plenipotenciário de São Tomé e Príncipe na República da Guiné Equatorial. De acordo com o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, o diplomata apresentou hoje em Malabo as cartas credenciais ao presidente equato-guineense Teodoro Obiang Bazogo. De recordar que Homero Salvaterra foi nomeado para o cargo através do decreto presidencial número 19/2012, de 3 de outubro do mesmo ano, o mesmo que deu por fim às funções do embaixador Mateus Meira Rita naquele país vizinho. Os desafios dos quadros jovens na construção e desenvolvimento de São Tomé e Príncipe foi tema em debate durante uma palestra promovida ontem pela juventude do partido MLSTP-PST. O evento organizado pela JSD, Juventude Social Democrata, contou com a presença do Ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus. O encontro, que decorreu no Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe, foi organizado pela Juventude Social Democrata, mais uma associação juvenil que se junta às outras para chamar a atenção da situação da juventude são-tomense e a sua importância no desenvolvimento nacional. Nós queremos suscitar um conjunto de dúvidas, um conjunto de questões ligado à juventude, especificamente ligado aos quadros, de forma a fomentarmos desafios, né? esses desafios, no sentido de buscar soluções para esses desafios. Há um conjunto de desafios. Hoje nós sabemos que o país ele está a formar cada vez mais os jovens, né? Temos formações externas, temos formações internas através de instituições de ensino superior, através das universidades privadas. Então, há necessidade de reavaliar todas estas ações, no sentido de poder reenquadrar novamente esses quadros no lugar certo, de forma a dar resposta mais satisfatória para a sociedade. Por sua vez, o orador da palestra apelou aos jovens a terem em conta alguns aspectos importantes ligados à formação acadêmica e às condições do país. Os jovens, pelo menos os que estiveram presentes, estão conscientes das dificuldades que isso tem, que estão a ultrapassar, e têm que ter a noção das dificuldades que o próprio país tem, que o próprio Estado tem, e têm que ter a noção real das suas próprias potencialidades. Têm que estar disponíveis para ir aprendendo todos os dias, e devemos valorizar a formação interna. A formação interna do nosso país, que transmite outros valores
que não são os mesmos que trazem quando vêm com valores importados. Outro aspecto fundamental disto é que, pelo menos nós, na nossa discussão, sempre dissemos que não há uma estratégia de educação e de formação, mas o Sr. Ministro, quando usou a palavra, fez saber que há, sim, senhora, uma estratégia de educação e de formação. Mas eu penso que é algo que tem que se falar. Tem que se falar, tem que se saber em que medida essa estratégia responde, de facto, às necessidades do país e em que medida as pessoas que fazem formação e que intervêm na formação, sobretudo as entidades públicas que intervêm na questão de formação, até que ponto elas respeitam as linhas que são traçadas pelo Governo e que o Ministério da Educação é chamado a implementar. Para o Ministro da Educação, Cultura e Formação, é necessário que o processo de formação seja contínuo, de forma a adaptar-se à evolução da sociedade. Das pessoas não acharem que a formação é uma finalidade em si, a formação é sim um meio, não é? É um recurso, não é? E que é preciso adaptar constantemente, é preciso evoluir, é preciso ir estudando, não parar e, sobretudo, eles que estão numa idade em que, portanto, podem aprender tudo muito facilmente. Durante o mês da juventude, várias atividades estão agendadas para a maior reflexão dos jovens no que toca aos seus direitos, deveres e obrigações. Resultados preliminares do inquérito aos estudantes sobre o uso das substâncias nocivas nas escolas já são do conhecimento público. Um trabalho da investigadora santomense da Universidade de Medicina de Lisboa, Isabel Carvalho, com apoio do Ministério da Educação, Cultura e Formação. Isabel Carvalho é investigadora santomense da Universidade de Medicina de Lisboa. Realizou um inquérito aos estudantes de várias escolas do país sobre o uso das substâncias nocivas nas escolas e apresentou os resultados preliminares deste trabalho. Graças a Deus, correu muito bem. Os jovens foram 10 estrelas, não podia ter corrido melhor, jovens e adultos. Foi difícil, eles são muito combatentes, são difíceis no trato, mas aderiram. Foi uma difícil batalha, mas eles perceberam que era a primeira vez que um estudo destes, com esta importância, era feito no nosso país. Foram também muito mais sensibilizados pelo facto de eu ser santomense. Eu expliquei-lhes o investimento humano que eu estava a fazer neste nosso país. Não é só amor do ponto de vista da investigação, é também amor do ponto de vista da naturalidade, é a minha terra, portanto é o dever eu devolver o saber que ganhei ao meu país. Segundo a investigadora santomense, trata-se de um trabalho aturado com grande índice de fiabilidade. Eu não posso deixar de elogiar todo o apoio e toda a ajuda que o Sr. Ministro da Educação, Cultura e Formação, Dr. Jorge Bom Jesus, me tem dado, a mim como principal investigadora, e à equipa que ele me disponibilizou, na pessoa do Dr. Boa Morte, aqui presente, e na pessoa do professor Homero, que foi formado por mim e me tem acompanhado no terreno desde as 7h30 da manhã até o caso de ontem, às 11 da noite, porque temos estado a trabalhar de manhã, à tarde e à noite e, portanto, estamos a concluir a recolha de dados nos inquéritos que nós vamos validar, vão comigo esta sexta-feira para Lisboa, para depois serem lidos na nossa equipa de epidemiologia e depois fazer a análise conclusiva desta amostra, que são 24% da população escolar aleatória, sexo feminino e sexo masculino, que fala não só do consumo do álcool e das drogas, mas da realidade socioeconómica dos nossos alunos, ou seja, do futuro do nosso país. É nítido. Apresenta inquérito sobre o uso das substâncias nocivas nas escolas. Já estão a funcionar em pleno as duas gruas da Empresa Nacional da Administração dos Portos, ENAPOR, que estavam inoperantes há já vários meses. Os trabalhos de recuperação terminaram hoje e as duas máquinas foram testadas sob os olhares atentos dos técnicos espanhóis da empresa fabricante, depois de demarches feitos pelo governo. Mais detalhes no telejornal de amanhã.
E com esta notícia colocamos o ponto final ao telejornal de hoje. Em nome de toda a equipa, boa noite.